paz do Senhor, irmãos. Amém? Todos alegres? Bastante frio? Vamos de pé um pouquinho esquentar? Vamos dar o ponto de partida e aquecer a alma, né? Vamos orar ao nosso Deus. Irmão João vai estar orando ao Senhor. Irmão João Luiz, ora ao nosso Deus. Oração. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria de estar mais uma vez na casa do Senhor Jesus, né? Devemos se alegremos quando vamos à casa do Senhor, que esse aqui é um lugar santo que a pessoa deve estar, nesse lugar santo e poderoso. E tantas pessoas perdendo a vida por este mundo. Vem para a casa do Senhor Jesus, que é o lugar de receber a bênção e a cura e a salvação da alma da pessoa, né? Tanta gente se perdendo neste mundo, andando atrás de farra, de festa, tudo quanto é coisa, e as igrejas vazias. Mas o sofrimento vai ser muito grande neste mundo, porque o povo está virando as costas para Deus, em vez de ir para a luz, vai para as trevas, procura as trevas, coisa que não dá resultado para ninguém. Mas Jesus é poderoso, Jesus é fiel. Jesus ele cura, batiza, liberta e batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu ainda, né? Tem pessoa que está largada no mundo, o inimigo está tomando conta do povo no mundo, está acabando com tudo. Mas Jesus, Deus é poderoso. Deus quer salvar as almas, Ele quer salvar as almas que estão perdidas, mas o povo não dá lá do caminho de Deus. Mas ai daquele que ficar neste mundo quando Jesus arrebatar as igrejas, né? Que vai ficar muito, não é pouco não. Mas Deus é bom, aí cada um faz a parte dele, né? A gente fala de Deus, a gente fala a palavra de Deus, tudo, mas não está nem aí, não quer nem saber. Mas depois vão arrepender. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, abençoa o teu culto desta noite, abençoa o teu povo, meu Deus, que estão aqui, meu Deus, para ouvir a sua santa palavra. Deus de poder, Deus de graça, de glória. Abençoa, meu Deus, os seus servos que estão aqui, aqueles que não veio ainda, o Senhor abençoa eles também, meu Deus, meu Pai. Tenha misericórdia das almas que estão perdidas neste mundo. Deus poderoso e eterno, Pai. Abençoa, Pai, as almas que estão perdidas, Jesus. Traz alma para a tua casa santa de oração. Que aqui é o lugar da pessoa estar neste lugar, receber a bênção de Deus, a cura das enfermidades, Jesus. Cura os enfermos, visita os hospitais, cura aqueles que estão no leito dos hospitais, na mesa de operação, Pai. Visita, cura aquelas que estão na maternidade, estão nas gotas de leite, Pai. Visita, cura, liberta e salva pelo poder do teu santo nome. Senhor, meu Deus, salva meus filhos que estão afastados do caminho do Senhor Jesus, meu Pai. Traz eles para a obra de Deus, meu Pai. Não deixe ficar neste mundo, mundo de sofrimento. Não deixa ficar num lugar desse de sofrimento neste mundo, Pai. Tenha misericórdia da tua igreja, do teu povo, Deus poderoso e eterno Pai celestial. Abençoa os pastores, os presbíteros, os cooperadores da igreja. Abençoa as irmãs do ciclo de oração, Pai. Abençoa as crianças, abençoa os jovens, os adultos e os idosos, Pai. Cura, liberta e salva, meu Deus. Leva para o céu, Jesus. Pai, nos abençoa, meu Deus, o pastor, as irmãs do ciclo de oração, os presbíteros, os obreiros, os diáconos. Deus poderoso, abençoa a tua igreja e o teu povo. Senhor Jesus, nós te pedimos e já lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para sempre. Seja louvado o teu santo nome.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Vamos louvar ao Senhor com 2 hinos da harpa cristã. Vamos esquentar a alma, glorificando a Jesus. Esquenta o frio, esquenta o frio não. Esquenta o corpo e a alma ao mesmo tempo. Quem está feliz e alegre para louvar a Jesus? A Bíblia diz que quem está alegre canta. Quem está triste ora. Mas aqui eu creio que todos estão alegres, então por essa razão vamos louvar. Cantar, louvar. Fonte transbordante. 456. Glória a Deus. A voz está um pouquinho rouca, mas dá para louvar, né? Nada impede, né? Amém? Faz parte. Vamos louvar o Senhor. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus amor imenso, que Jesus me deu dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. O seu sangue derramado para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. O seu sangue derramado para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou. O seu sangue derramado para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu. Eu exaltarei pra sempre, pois salvo um perdido é. Ele me abriu a porta e me reconciliou. O seu sangue derramado para Deus me consagrou. Glória a Deus, aleluia. Ele me abriu a porta.
É um dia quando estávamos longe de Deus, né? Através do sacrifício de Cristo na cruz, Ele nos reconciliou com Deus. Mas é necessário que nós aceitemos Cristo como nosso Redentor, para que nós possamos ser chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Vamos. 303. O hino 303. Vamos adorar a Deus. O sol brilha em qualquer lugar. Tu precisas de Jesus. Escurecer, tudo perecer. Tu precisas de Jesus. Preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. E perdão para a salvação. Tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Tendo paz, alma tu verás. Tu precisa de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Pode entrar em teu próprio lar. Tu precisas de Jesus. Em teu tribunal, decisão final. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. O mundo inteiro precisa de Jesus. Mas nem todo mundo quer Jesus. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que tem o Filho de Deus. Quem tem o Filho de Deus tem igualmente ao Pai. Quem não tem o Filho de Deus não tem ao Pai. E quem não tem ao Pai também não tem vida, né? Mas quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. É assim que a Bíblia nos ensina. Eu preciso de Jesus. Para que eu preciso de Jesus? Primeiro, eu preciso de um Senhor, de um Salvador, de um amigo, de um advogado, de um mediador. Tudo isso Jesus é e nós precisamos. Então, quando o mundo diz eu não preciso de Jesus, é porque eles acreditam e se apega nas riquezas, nos recursos financeiros que tem, nos bens materiais, na fama, no sucesso que adquire. Em tudo que eles têm, eles se apegam e acham que tudo isso vai garantir tudo na vida. Só que esquece que a riqueza não pode levar para o céu, os bens materiais não podem garantir a vida eterna, o sucesso e a fama que tem
não pode acompanhar quando descer a sepultura. Então, sem Jesus, por mais que tenha, não tem nada. E aqueles que nada têm, tendo Jesus, tem tudo. Aqui tem ricos e milionários e trilionários aqui dentro dessa igreja. Ricos, milionários, trilionários. Por quê? Porque tem Jesus. E quem tem Jesus tem a maior riqueza desta vida. E a maior riqueza não é ouro, prata, não é dinheiro, não é bens. A maior riqueza é Jesus. É ter Jesus como Salvador, como amigo, servir a Deus. Servir a Deus e agradar a Deus servindo a Ele, tendo certeza da vida eterna, é a maior riqueza que o homem possa imaginar. Por quê? Porque, observa comigo, antes da gente fazer a leitura. Quem tem Jesus, porque quando eu digo ter Jesus, não é simplesmente dizer assim, eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus, eu tenho Ele no meu coração. Não basta. Tem que servir a Ele, tem que adorar a Ele, tem que obedecer a Ele. E como que eu obedeço a Jesus? Através da Bíblia. Quando você obedece a Bíblia, você está obedecendo a Jesus. Quando desobedece a palavra, desobedece a Deus. Mas quem tem Jesus e obedece a sua palavra, ele pode não ter aqui a melhor casa, o melhor calçado, a melhor roupa, a melhor comida, a melhor mansão, o melhor carro. Pode não ter. Mas aquilo que muitos milionários aqui da terra têm, por mais que tenha, não tem o que você tem, que nós temos. Porque o que nós não temos que eles têm, o que eles têm não pode comprar aquilo que nós temos, não tendo o que eles têm. Que é a glória, que é o céu, que é a vida eterna, que é morar com Jesus, que é entrar numa cidade que não foi feita por mão de homens. É poder ter uma entrada franca nos céus. Isso é riqueza. É poder ter paz, é poder não ter medo de morrer, porque sabe que se morrer com Jesus, sabe para onde vai. Quem morre servindo a Deus, sendo crente, não morre, só dorme. Por que a morte do crente é um sono? Porque ele não morre, ele morre, o corpo físico se desfaz. Mas mesmo assim, Deus vai pegar esse corpo físico que faleceu, que está lá no cemitério, e vai revestir esse corpo físico de um corpo imortal, de um corpo glorioso, um corpo espiritual. Vai fazer uma transformação de um corpo físico para um corpo espiritual. Assim como Jesus teve dele. Jesus tinha um corpo como o nosso físico, de sangue. Mas quando ele morreu, que sepultaram Jesus, no terceiro dia, o que aconteceu com o corpo dele? O nosso Deus Pai ressuscitou Jesus, fazendo do corpo dele um corpo espiritual, glorioso. Um corpo que transcende todas as coisas, que passa nessa parede, que sobe nesse teto, que desce aqui dentro sem precisar de portas. Então, o corpo glorioso do crente que serve a Deus vai ser transformado. Olha que privilégio. E o homem mais rico dessa terra não tem condições, com todo o dinheiro que tem, não tem condições de fazer nada pelo seu corpo, depois que perece. Pode embalsamar, pode fazer o que for, vai estragar, vai perecer e vai perder a vida. Mas o crente não. O crente, depois da morte, ainda terá o corpo vivificado, renovado, ressuscitado, glorioso, igualzinho de Jesus. É por isso que João disse assim: filhinhos, ainda não sabemos que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos igual a ele. Aleluia. Porque assim como ele é, repete, olha que revelação que João traz, que o apóstolo João traz, filhinhos. Ele chama os irmãos de filhinhos. João foi o apóstolo do amor, ele tinha um sentimento tão amoroso pelos irmãos, por Jesus e pelos irmãos. Ele dizia: filhinhos, ainda não é manifesto, ou não sabemos o que havemos de ser. Ele está falando do corpo, do que será depois da morte o corpo.
como vai ser? Não sabemos, mas eu sei uma coisa: quando Ele se manifestar, seremos igual, semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, não é como Ele era ou como Ele foi, é presente, como Ele é, assim seremos. Você se alegra com a notícia dessa? Mesmo depois da morte física, Jesus te ressuscitar e te dar um corpo igual ao dele? Se essa mensagem, se essas palavras fossem 30, 40 anos atrás, a igreja estava explodindo de glória a Deus, de aleluia, sabendo de uma coisa dessa. Porque isso é muito, muito profundo isso. Vamos ler a palavra. Você já está aqui mesmo, já faz a leitura, já ora, já. Faz a leitura. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 22. Louvado seja Deus, aleluia. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 22. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Vamos glorificá-lo e exaltá-lo. O nome santo do Senhor que se faz presente em nosso meio. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria que estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filho para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que correspondente a Jerusalém, que agora existe, pois a escrava com seus filhos, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual a mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça e clama tu, que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém? Louvado seja Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai poderoso, Pai de graça, bondade e misericórdia. Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais uma vez estar presente, Pai amado, nesta casa para te adorar, bendizer e exaltar o seu nome. Pai, eu te peço que venha abençoar, ó Deus, a cada um, Pai, que se faz presente neste lugar, meu Deus. Também da mesma forma, Pai, aqueles que nos assistem pela internet. Pai, alcança essas vidas, meu Deus amado, Deus santo. Pai, eu quero ministrar bênção, Senhor, sobre a vida, Pai amado, daqueles que estão nos assistindo agora.
Deus amado, Deus santo, onde estiver, meu Deus, uma vida que esteja enferma, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha repreender todo mal, toda enfermidade, seja posta por terra agora, em nome de Jesus. Pai, alcança aqueles, Senhor, que estão, Senhor, com problema nos seus lares, em suas famílias, meu Deus amado. Entra, Senhor, nesses lares, nessa família. Repreende, ó Pai, todo mal, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus bendito, Deus santo, aqueles, ó Pai, que estão nos assistindo, Senhor, que arde no seu coração o desejo de servir a Ti. Ó Deus amado, Deus santo, recebe essas vidas, meu Pai. Ó Deus santo, venha trazer transformação, meu Pai, mudança de vida, meu Deus glorioso, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai amado, Pai santo, Deus, abençoa, Senhor, Deus amado, este lugar. Abençoa, Senhor, Deus amado, este bairro, os moradores deste bairro. Pai, vem trazer salvação neste lugar, meu Deus. Ó Deus amado, vem trazer transformação, mudança de vida. Deus amado, Deus santo, venha levantar, ó Pai, aqueles que estão caídos. Ó Deus amado, aqueles que estão fracos, ó Pai, venha dar força, meu Deus. Pai bendito, Pai santo, também eu te peço, ó Pai, abençoa a tua igreja, Pai, de uma forma geral, meu Deus amado, Deus santo. Fortalece o teu povo, Pai, na terra. Ó Deus amado, nós sabemos, ó Pai, que estamos começando, Senhor, a passar por dias difíceis, meu Pai, mas Tu és a nossa força, Tu és a nossa fortaleza, e nós seremos vencedores, em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, muito obrigado, meu Deus, pelas bênçãos maravilhosas, ó Pai, por tudo que tem realizado neste lugar, meu Deus. E eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus por esta leitura maravilhosa. As irmãs cantam já? Louva hoje? Não? Então vamos ouvir a irmã Cida cantar um louvor a Deus. Louva a Jesus, que Deus cuida da sua causa. Louve a Ele, que Ele cuida de todos os problemas. Quando você tiver um problema, louve a Deus, e você vai ver o poder que tem o louvor. Não é assim? Deus seja louvado. Enquanto a irmã chega aqui, a Cida chega aqui, vamos saudar os irmãos com a paz do Senhor, a todos que estão pela internet. Também quero mandar um abraço, saudações ao irmão Alexandre, que eu tive a oportunidade e privilégio de conhecer hoje. Irmão Alexandre, lá da loja Materiais, Deus abençoe. Se estiver ouvindo aí pelo Facebook, ou pela rádio, né, pela TV, né, Deus abençoe sua vida, viu? Se estiver conectado conosco, que o Senhor venha falar contigo essa noite de maneira poderosa e abençoar sua casa, sua família, em nome de Jesus, e a todos os demais irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos falar a paz do Senhor todos juntos? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Queria só ouvir hoje, ficar sentadinho. É uma canseira, só Jesus sabe. Mas o nosso descanso não é aqui, né? Nosso descanso é lá no céu, em nome de Jesus. Quero ler aqui em Lucas. Lucas capítulo 7. Glória a Deus. Graças a Deus por tudo, né? Está aqui mais uma vez na casa do Pai para adorar Ele, né? Capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores.
E, chegando, se tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra em circunvizinhas. Graças a Deus, né? O Senhor é o Deus do milagre, né? E Ele está aqui nesta noite para operar milagre em nossas vidas, né? Graças a Deus. Vou louvar o Senhor. Se os irmãos estiverem, me acompanhem também. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, que bom seria se a humanidade pudesse entender o quanto Jesus o ama e que Ele é a chama de todo o poder. Ah, que bom seria se todos pudessem dizer assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem o meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, como eu queria olhar para o céu e poder contemplar Jesus de braços abertos, coberto de glória, vindo buscar. E o povo de Deus esperando, com os olhos em lágrimas, dizendo assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte, que as altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que mensagem gloriosa, né? Jesus é a dose mais forte. Enquanto muitos dependem de certas doses para ficar alegre, não é ficar feliz, é ficar alegre, alegrão, meio doidão. Não é assim? Muitos dependem dessas doses, não é assim? Para ficar meio que na brisa, como se diz, meio alegrão, fisicamente alegre, mas a alma gemendo, a alma triste. Mas essa dose que vem de cima alegra tanto o corpo, tanto o físico, quanto a alma. Alegra, preenche, sustenta, anima, fortalece e dá paz. Por isso que o hino diz: a dose mais forte, ou a dose incomparável, né? E o que é essa dose? Senão as gotas do sangue que verteu do corpo de Cristo na cruz do Calvário. Essas doses de sangue
nos trouxe paz, nos remiu de todos os pecados nossos e nos trouxe alegria. Amém? Deus seja louvado. Eu quero chamar aqui o nosso irmão Wellington, diácono Wellington, para trazer aqui uma palavra. Deus seja louvado. Vamos ouvir mais um pouco da palavra do Senhor. Os irmãos estão tristes? Não? Tem crente pentecostal aqui? Tem ou não? Ah, tem, né? Amém. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Agradecer a Deus por mais um dia estar aqui na casa dele. Não importamos com o frio, mas o importante é vindo na casa do Senhor para adorar e glorificar o nome dele. Glória a Deus. Eu vou ler aqui no Salmos 49, em nome de Jesus. O título fala assim, ó, a vaidade dos bens terrestres. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo, tanto baixo como alto, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declarei os meus enigmas na harpa, porque temerei e nos dias maus, quando me cercar a iniquidade do que me arma ciladas. Aquele que me confia na fazenda e se gloria na multidão das suas riquezas. Glória a Deus. Aqui, esse salmo aqui, o Senhor nos ensina que muitas das vezes tem muitas pessoas que se preocupam com muitas coisas, em ganhar dinheiro, em fama, riqueza, mas verdadeiramente está esquecendo de uma coisa, está esquecendo de se entregar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Muitos querem dinheiro, riqueza, fama, né? Mas aqui eles esquecem de buscar o verdadeiramente, porque o Senhor fala que nós temos que não ajuntar tesouro aqui na terra, mas juntar tesouro no céu. Aleluia. Mas eles se preocupam com as coisas daqui, em ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro, mas devia se entregar ao Senhor, devia verdadeiramente falar assim: não, Senhor, sou dependente de Ti. Mas muitas das vezes eles não são dependentes do Senhor, são dependentes do dinheiro, da fama, riqueza, tudo. Se preocupa com as coisas tudo daqui, esquecendo que não vai poder levar nada, nem casa, nem dinheiro, nem fama, nada. O que vai levar a sua alma? Para onde irá a sua alma? Porque a palavra do Senhor fala que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí? Como que nós vivemos essa palavra para a nossa vida de hoje? Hoje mesmo no meu trabalho foi uma coisa assim tremenda que aconteceu. Porque tinha um irmão lá que trabalha comigo, ele estava preocupado que ia faltar coisa na casa dele. Eu falei assim: irmão, fique em paz, porque Deus suplica toda a nossa necessidade. Não precisa se preocupar. A palavra do Senhor fala que nos Salmos aqui, ele fala que o salmista fala que nunca viu um justo mendigar o pão, porque o Senhor proverá tudo. Tudo que nós necessitamos, o Senhor coloca na nossa mão. É só orar e confiar nele. Então, de repente, ali aconteceu algo maravilhoso. Ele ficou em paz. Então, aí hoje, né, de repente ele ficou meio assim, mas eu dei aquela palavra de conforto para ele, e ele pegou aquela palavra. E ali a gente, hoje já saiu saiu o nosso pagamento. Nem deveria ter saído, porque nós recebemos no dia 5. E ali Deus ouviu ali o clamor dele e aquela palavra que nós damos para os nossos irmãos, e de repente ele ficou feliz.
Mas eu fiquei ali pensando, falei assim, olha só como as pessoas são, se preocupando com as coisas, sendo que o Senhor fala que Ele dá tudo. Não precisa se preocupar com nada, porque nem os animais, nem os pássaros passam fome, porque o Senhor dá tudo para eles. Então, por que nós devemos se preocupar? Eu não estava preocupado com o dinheiro, que se eu ia ganhar, se eu ia receber hoje ou não. Mas o importante é a gente falar assim, não, eu sirvo um Deus. Se tiver faltando algo, eu sei que o Senhor vai prover. É dessa forma, irmãos. Então, essa palavra aqui chama muita atenção para a nossa vida. Então, você que fica aí pensando que Deus não vê, que você está, muitas das vezes, preocupado com dinheiro, deixando Deus para trás e colocando o serviço na frente, não faça isso. Porque Deus fala que Ele suplica tudo. Então, se você pegar essa palavra hoje, se você colocar essa palavra hoje no seu coração, você sabe assim, não, eu sei que Deus vai suprir a minha vida. É Deus que faz tudo. Para que você vai se preocupar em dinheiro ou faltar algo? Mas se você for fiel a Deus, se você não enganar a esposa, se você não enganar ninguém, porque você pode enganar a esposa, mas a Deus você não engana. Então, irmão, coloca essa palavra no seu coração, tá? Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Nós temos que viver o hoje. O hoje nós estamos vivendo. O amanhã a gente não pertence, pertence a Deus. Porque hoje nós estamos aqui. Amanhã a gente não sabe se nós estaremos. Então fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Verdade, né, irmãos? Como que Deus cuida, né? Deus supre todas as coisas. Nunca existiu na história, na Bíblia, nunca existiu sequer uma pessoa que ficou sem amparo, sem socorro de Deus, que acreditou, que esperou em Deus e que não teve socorro, que não teve auxílio, que não recebeu solução de Deus. Não teve um. Você não acha de Gênesis até Apocalipse, não acha ninguém, nenhum personagem na Bíblia que ficou sem um atendimento de Deus quando buscou. Pode reparar, em toda a história, todos que buscaram em Deus, todos que confiaram no Senhor, como o irmão Hélito pregou aqui agora, todos receberam auxílio de Deus. Todos receberam milagres. Quando chegou na hora em que eles viram que não tinha saída, aí Deus chegou com o milagre. Não tem ninguém. Quer alguns exemplos disso? A viúva de Sarepta. O que aconteceu com ela? Todos sabem da história. Não faltou farinha na panela, nem azeite na botija. A outra viúva que sustentou Elias, o que aconteceu com ela? Deus concedeu bênção, deu filho, e assim por diante. O que aconteceu com aquela viúva do capítulo 4 do 2 Reis, que os credores viriam buscar os filhos, não chegou a vir porque a solução veio primeiro. Antes que o inimigo vinha envergonhar a serva de Deus, Deus mandou a bênção primeiro, Deus mandou a bênção antes. Quando os credores ficou de buscar os filhos para servir de escravo, para pagar dívida, o milagre chegou na frente. E a solução chegou. Por quê? Buscou em Deus. O que aconteceu com José? Foi jogado na cova, na cisterna. Foi vendido como escravo. Alguém, os irmãos da família pensavam assim, coitado, vai ser escravo, vai sofrer. Quero ver os sonhos dele no que vai dar. Quero ver esse sonhador morre. Quero ver esse sonhadorzinho, o que vai ser dele. Agora vai ser escravo no Egito, vai sofrer lá, vai perecer lá. E lá mesmo vai morrer sem nada. Mas Deus era com ele, ele buscou a Deus, ele orou, confiou, acreditou, foi fiel ao Senhor. E Deus honrou e trouxe a solução. E tem mais, no final da história, sustentou todos os seus irmãos, perdoou os seus inimigos, que eram os próprios da família. E ainda sustentou o pai e os irmãos. Por todo o tempo que eles estavam ali no Egito. Quer mais? Daniel foi jogado nas covas dos leões, orava a Deus, buscou a Deus lá na cova. E lá na cova, lá dentro, Deus mandou o anjo do Senhor para livrá-lo. Sadraque, Mesaque e Abednego buscaram em Deus, confiaram no Senhor. E até disseram assim, ora rei, não temos que te responder coisa alguma. Só adoraremos e serviremos ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro. E tem uma coisa, não vamos te responder sobre esse negócio.
Nós confiamos num Deus verdadeiro, acreditamos nele, esperamos nele e ponto final. Jogaram os 3 na fornalha. O que aconteceu? Deus veio com a resposta. O Senhor Jesus entrou dentro da fornalha. Viu? O Senhor entrou por intermédio do anjo e livrou eles lá dentro da fornalha. Quer mais? Aquela viúva que estava chorando, mas acreditava em Deus. Jesus chegou no filho da viúva de Naim e ressuscitou teu filho. Tinha acabado de perder o esposo, agora perdeu o filho, mas acreditava em Deus. Era da linhagem da promessa, uma mulher crente. Aquela outra mulher de Ciro Fenícia, que estava com a filha atormentada, endemoniada, chegou aos pés de Jesus, ajoelhou e disse: Senhor, tem misericórdia, minha filha está miseravelmente endemoniada, tem misericórdia de mim. Não é lícito jogar os pães dos filhos aos cachorrinhos, os cães. Não é lícito. Também os filhos, os cachorrinhos, comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ela disse: me dá um pouquinho. Grande é a tua fé, vai em paz. E trouxe a solução para aquela mulher. A menina foi liberta daquele demônio, foi uma bênção. Quer mais? Pedro, o que aconteceu com Pedro? O diabo queria se ir andar com Pedro, mas Pedro, com toda a sua falha, com toda a sua fraqueza, mas quando foi cheio do Espírito Santo, diz agora, ele foi temente, obediente a Deus, mas uma obediência extrema, e Deus sempre supriu as necessidades. Os apóstolos foram supridos as necessidades. A igreja primitiva, diz a Bíblia, que todos se reuniam, cada um dava um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e reuniam. Ninguém passava fome, ninguém tinha necessidade de calçado, de roupa, de comida, de remédio. Ninguém. Por quê? Porque Deus supria a necessidade de todos. E cada dia aumentava mais o número de pessoas salvas. Elias confiou no Senhor. Até o corvo, Deus usou um passarinho para alimentar o homem de Deus no ribeiro de Querite. Estava lá alimentado por um pássaro. Deus usa, se for preciso, uma mula, um jumento, uma vaca, um passarinho, uma capivara, sei lá o que, para alimentar o crente, para alimentar o servo de Deus. Deus usa. Porque Deus é fiel. Um certo testemunho de uma mulher que estava passando fome, passando necessidade extrema. Não tinha nada para comer. Sabe o que aconteceu? Deus usou um passarinho, e esse testemunho é verídico. Deus usou um pássaro. E todo dia tinha um peixe lá se batendo na porta da mulher, da casa da mulher. Mas quem trouxe esse peixe? Eu não pesquei. Quem é que trouxe esse peixe aqui? E o peixe lá se batendo na porta da mulher. Sabe o que era? Um pássaro, aqueles pássaros que pesca. Pegou um peixão grande e levou lá na porta. Ela pegou o peixe, limpou, fritou e comeu. No outro dia, a mesma coisa, outro peixe. E foi assim. E depois contou o testemunho como Deus. Então é assim. Confia, acredita. Sabe? Serve a Deus, não desespere não. O segredo está aqui. Servir a Deus e esperar nele. Pronto, não precisa mais nada. O que não precisa? O que precisa na verdade? Servir a Deus, ser fiel a Ele, obediente e confiar. As demais coisas, pronto. Acabou. Pastora Rosa, com a sua oportunidade. Amém ou não amém? É assim que Deus faz. Viu, irmão José? Deus supre todas as necessidades, só assim. Agora tem uma coisa, as pessoas sofrem, vou ser bem direto ao ponto. Tem pessoas que sofrem porque não confia, não acredita em Deus. Quando fala, eu creio, eu acredito, logo está desesperado. Ai, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer agora? O que eu faço? Ai, eu vou pedir para o fulano, eu vou buscar auxílio aqui e ali. Ora e espera. Busque a Deus em oração e aguarda o resultado que Deus faz. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu vou deixar aqui um salmo, que quando o diácono Hélito, eu já profetizando na vida do presbítero Hélito, glória a Deus, que quando o diácono Hélito estava lendo a palavra, o Senhor me deu essa palavra, e eu vou ler para a igreja aqui. Fica lá em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei e do teu coração. Guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço. Escreve na tábua do teu coração.
e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém, igreja? Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia naquilo que Ele te prometeu, porque o que Ele promete, Ele cumpre, aleluia. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Por isso nós estamos aqui esta noite. E nós só viemos aqui, sabe para quê, igreja? Adorar o Deus onipotente, aleluia. Aquele que vê, que faz e que faz da maneira dEle. Da maneira que Ele quer e como Ele quer. Nós só somos aqui. Temos que ser aqui apenas instrumentos e servos e aguardar a misericórdia do Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto eu adoro, vamos dar às casas do Pai os nossos dízimos e a oferta da casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é teu nome, Pai. Aleluia. Quem só veio adorar? Aleluia. Eu só vim adorar Ele. Aleluia. E agradecer por tudo que Ele é. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem souber, adore, aleluia. Hoje eu vim mudar meu modo de agir, meu jeito de orar. Todas as vezes te pedi. Eu sei que eu preciso, mas hoje eu só quero te adorar. Alegrar teu coração, deixar oferta no altar. Posso estar com dor no peito pra chorar. Eu sei que tu cuidas de mim, eu não vou me preocupar. Eu tenho que cumprir o desejo do meu coração. Eu não vou sair daqui sem te render adoração. Eu só vim te adorar. Aleluia. Hoje eu não vou te pedir. Aleluia. E prostrado aos teus pés, eu me prostro em minhas mãos e digo: digno tu és de adoração. Aleluia, diga: eu só vim te adorar. Aleluia. Hoje eu não vou te pedir. E prostrado aos teus pés, eu levanto as minhas mãos e digo: digno tu és de adoração. Aleluia. Adore a Ele, igreja. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu me prostro e rasgo o meu coração, sem reservas, clamo em alta voz. Eu me rendo e venço o meu próprio eu. Tudo que há em mim entrego a ti, ó Deus, na minha salvação. Eu só vim te adorar. Não vou pedir. E prostrado aos teus pés, aleluia, eu levanto as minhas mãos e digo: digno tu és de adoração. Aleluia. Eu só vim te adorar. Não vou pedir.
aleluia. O Senhor nos ensina, igreja, que em meio ao vale, que em meio ao deserto, o nosso Senhor que é digno não somos nós. Podemos estar em qualquer lugar, em qualquer situação, mesmo no deserto, mesmo na tribulação, é onde nós nos rendemos e dizemos a Ele: a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, aleluia. Lembre-se de Davi, igreja. Ele era um simples ali pastor de ovelhas, mas quando ele estava, ele e Deus e ele ali, ele dizia assim: mesmo eu estando no vale da sombra da morte, Senhor, Tu estás comigo, aleluia. Mesmo que eu passe pelos desertos, mesmo que eu esteja enfrentando qualquer coisa, eu sei que o Senhor é aquele que endireita as minhas veredas, eu sei que o Senhor é aquele que supre as minhas necessidades, aleluia. E que nesta noite, não importa como estamos ou como chegamos aqui, o importante nessa noite, aleluia, adore ao Senhor, aleluia, adore a Ele em espírito e em verdade, entregue a Ele ao seu melhor, porque o melhor que Ele tinha para nós, igreja, Ele já nos deu naquela cruz do Calvário e salvou a nossa alma do inferno, aleluia. Isso é o nosso maior tesouro, é a salvação da nossa alma. E tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele dá se Ele quer, como Ele quer, e na hora dele quer, porque lá em Isaías diz assim: o agir é dele, o efetuar é dele, e o querer é dele, e as palmas exaltam a Jesus, aleluia. É desse jeito. Maravilha, desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. O hino diz assim: eu não vim te pedir, eu só vim te adorar. Mas a gente mais pede do que tudo, né? Mais a gente pede do que agradece. Não é assim? A nossa tendência é mais pedir do que tudo. Mas o hino nos ensina uma lição. Hoje eu não vim pedir, só adorar. Amém? Eu quero chamar aqui para estar louvando ao Senhor, irmã Neuza e irmão Hélito, louvando a Deus com louvor, e depois nós vamos falar um pouquinho de Jesus. Louva aquele louvor abençoado. Falar um pouquinho de Jesus, né? Tem que falar um pouquinho de Jesus, não tem? Bom, Hélito, louva ao Senhor. A irmã não quer? Carpinteiro, vamos lá. Vamos. Som. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Se souber, ajuda. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Trabalhando com seu pai, era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar, mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre a conseguir, e com eles os inimigos levantaram e vieram lhe ferir.
De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como cordeiro, é isso? Ressuscitou sendo leão, foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade de entrar em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Aleluia, glória a Deus. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Oh, glória! Glória. Vocês perceberam a frase final? Os seus inimigos param para ouvir quando ele quer falar. É independente se as pessoas queriam ouvir ou não. Eles tinham que parar porque a autoridade máxima estava ali para falar. E a voz que ecoava de Jesus, a voz que saía dos lábios, da garganta de Jesus, não era uma voz comum. Não era uma voz qualquer. Era uma voz soberana. Embora como ser humano, mas era uma voz divina, de quem tem autoridade. Tanto é que quando ele ensinava, as pessoas diziam: mas quem é esse homem? Que quando fala com tanta autoridade. Os discípulos no barco disseram assim: quem é este que até ao mar, ao vento, fala, dá ordem e obedece? Quem é esse? Nós vamos ver quem é esse agora. Bíblia Sagrada. Oh, glória. Jesus falou conosco. Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, ou melhor, capítulo 3, versículo 31. O tema desse texto é exatamente o tema seguinte: a família de Jesus. A família de Jesus. Baixa um pouco. Preste bem atenção para que você não saia daqui
sem entender essa palavra. Todos acharam? Verso 31 do capítulo 3 de Marcos. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram chamar. A multidão estava sentada ao redor dele. Onde estava a multidão, irmãos? E lhes disseram: tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Ele lhes perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Podeis assentar. Vamos meditar um pouquinho nesse texto, apesar de que esse texto não dá muitas referências, porque é um texto bem curto. Isso está escrito aqui em Marcos e Mateus, mas também está em Lucas também, no capítulo 8, verso 19, é a mesma passagem. Mateus 12, 46 também está escrito. Vamos meditar um pouquinho em quem realmente é ou pertence à família de Jesus. Quem é de fato família de Jesus? Nós sabemos que o texto diz que os irmãos de Jesus chegaram. Os irmãos e a mãe, Maria e os irmãos. Chegaram e depararam com aquela multidão ao redor e Jesus no meio. O que Jesus estava fazendo no meio daquela multidão, no meio e ao redor? O que ele estava fazendo senão ensinando, pregando, orientando, doutrinando aquelas pessoas. Aí chegaram eles, mandaram chamar. Os irmãos mandaram alguém ir lá e falou: vai lá e fala com Jesus que nós queremos falar com ele. Manda chamar. Aí mandaram chamar. Tudo bem, vou lá. Ô mestre, a sua mãe e seus irmãos estão ali fora. Está querendo falar com você. O que Jesus estava fazendo? E eles chegaram exatamente no momento que Jesus estava ensinando. Esse texto nos dá uma lição. Essa lição que nós vamos aprender aqui é a lição do relacionamento familiar e da ação social, certo? Quando disseram isso, Jesus olhou para eles e disse: quem são meus irmãos? Parece uma ironia, né? Parece uma pergunta tão irônica, porque apesar de Jesus pertencer à família, à mãe, eu quero deixar bem claro aqui que Maria não era a mãe de Jesus. Maria apenas gerou Jesus. Certo? Simplesmente Deus usou o ventre de Maria para gerar o seu filho, para que o verbo encarnasse. Jesus simplesmente nasceu de um ventre, mas Maria não era mãe. Foi considerada mãe porque gerou e cuidou do menino, amamentou, cuidou, até se tornar adulto, mas divinamente falando, no aspecto divino, Jesus nunca teve mãe. Como Deus, não. Então o que Jesus traz essa lição? O fato de Jesus pertencer àquela família dos seus irmãos com Maria, morar na mesma casa, usar o mesmo ambiente, né? Viver com aquelas pessoas, com a sua mãe, com os seus irmãos, não significa que Jesus era de fato irmão, irmã e filho. Mas aqui Jesus traz um exemplo, quando eles disseram: olha, a sua mãe e seus irmãos estão aí, quer falar com você. E ele perguntou: mas espera aí, mas quem é que são meus irmãos? Como quem tivesse perguntado: quem falou para vocês que eu tenho irmãos? Aqui Jesus traz um ensino que a verdadeira família considerada e respeitada e tida como família de verdade
é aqueles que têm um relacionamento com Deus. Para se entender quem é família de Deus, precisa entender que essa relação não é física, é espiritual. Faço uma pergunta: Deus tem pai? Deus tem irmão? Jesus tem tio? Jesus é neto? Não. Então veja bem, só existe Deus Pai e o Filho, e a pessoa querida do Espírito Santo, que é a terceira pessoa. Mas quando se trata de família de Deus, Jesus está dizendo que só pode ser integrada como família aqueles que obedecem a Deus. Quem tem um relacionamento com a palavra de Deus, para Deus Pai, é considerado e tido como filho. Uma família, para ser uma família, tem que ter mãe, pai e filhos. Certo? A família, pai, mãe e filhos. O que se constitui uma família, se não o pai, a mãe e os filhos? Não é assim? Só que Deus é pai. Quem é o filho? Jesus. Mas aonde estão os irmãos então de Jesus, já que Deus é pai? Aqui Jesus mostra uma lição espiritual, porque Jesus jamais, humanamente falando, teria irmãos de sangue, até porque ele não nasceu pela vontade. A Bíblia diz que Jesus não nasceu pela vontade do varão, não nasceu da semente humana, sangue, não, ele nasceu da vontade do Pai, gerado pela força e poder do Espírito Santo no ventre dela, mas era Deus, menino encarnado, Deus encarnado, assumindo uma forma, um corpo humano. Mas quando se trata, por que Jesus faz essa observação aqui para os discípulos, para as pessoas que estavam ao seu redor entender que só pode ser família de Jesus aqueles que obedecem ao Pai? Porque quem desobedece o Pai é tido como bastardo, rebelde. O filho obediente e aceita as disciplinas do Pai, o Pai tem ele como filho, mas quem não aceita a disciplina da palavra de Deus, nunca será filho de Deus. A Bíblia diz que nós somos criaturas, certo? Nós somos criatura. Mas a Bíblia diz também que, sendo criatura, Deus nos deu a adoção de filhos. Somos adotados. Quem é que nos adotou? A Bíblia diz que nós éramos criatura. Mas diz assim: mas a todo aquele a quem o Pai adotou, começa agora a fazer parte da família de Deus. Embora a família não tem pai, não tem mãe, Deus não tem mãe, não tem irmão, não tem tio, não tem primo, mas pelo menos aqueles que agora se aderiu à palavra de Deus, agora tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, agora passa de criatura para filho adotivo, por adoção. E agora esses filhos clamam: Abba, Pai. Antes não procurava pelo pai, mas agora clama: Abba, Pai, quer dizer, papai. Olha a intimidade: papai, pai meu, meu pai. Agora, quem agora está envolvido, relacionado com Cristo, passa a ser filho de Deus, de criatura para filho. Então essa relação só pode ser considerada como família quem está envolvido com esse relacionamento entre pai e filho, Deus Pai, e através também do Filho Jesus, que representa o Pai pela palavra. Quem não obedece à Bíblia não pode ser considerado família de Deus. Mas pastor, eu estou 30 anos na igreja, sou batizado nas águas, eu sou membro desse ministério, eu tenho a minha carteirinha de membro, eu tomo Santa Ceia, eu canto na igreja, quando eu tenho oportunidade eu prego às vezes, eu louvo, eu toco os instrumentos, eu sou baterista, eu sou pianista, então eu sou filho de Deus. Não. O relacionamento que Jesus está mostrando aqui para se caracterizar como membros de uma família divina, não é simplesmente o fato de ter nos lábios o nome de Jesus, mas tem que ter convivência, relacionamento direto com Deus, não é indireto não, é direto. O que nos torna
pessoas relacionadas com Deus direto é quando a gente vive, observa e vive, absorve a palavra, obedece a palavra. Então a pessoa tendo um cartão de membro de um ministério, fazendo parte de todas as atividades eclesiásticas de um ministério, isso não lhe mostra que ele é filho. Isso não dá direito para essa pessoa se tornar um filho de Deus ou participar da família de Deus. Ah, eu sou família de Deus, eu pertenço à família de Deus, porque tudo que a igreja faz eu faço e eu sou membro de lá. É, sim, é membro do ministério. Mas se é desobediente à palavra, não faz parte da família. É apenas membro com carteirinha, membro do ministério. Mas não pode ser chamado de filho de Deus. Isso quem está mostrando aqui é Jesus. Jesus está dizendo assim: vocês acham que pelo fato de eu ter nascido do ventre da mãe de vocês, eu sou irmão de vocês? Vocês só podem se tornar meus irmãos de verdade se vocês fazerem a vontade de Deus Pai. Ele olhou para aquelas pessoas que estavam, porque as pessoas que estavam ao seu redor, e ele estava ensinando, e as pessoas tinham sede de Deus. As pessoas que estavam ao seu redor estavam ansioso pela mensagem, pela palavra, queria adorar, queria seguir Jesus, queria servir a Deus. Essas pessoas que têm esse relacionamento com Cristo, Jesus está falando, aqui quem é minha mãe aqui, ó. Ó, tá vendo? Esses aqui, ó. E rodeou apontando para eles e disse: esses aqui são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Por quê? Porque aqueles que fazem a vontade do Pai, de Deus, esses são minha família. Jesus apontou e disse: esses aqui são. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam ao redor eram pessoas que estavam com o coração aberto para ouvir Jesus, para absorver seus ensinos, para seguir a Ele, para adorar a Ele. Porque se não fosse verdade, Ele não ia dizer isso. Ele disse: aqui estão, ó. Essas pessoas aqui querem relacionamento comigo. Essas pessoas querem me seguirem. Essas pessoas ouvem, elas abrem os ouvidos para me ouvir. Essas pessoas aqui que estão ao meu redor, elas estão abrindo o coração para... Diz a Bíblia que eles estavam assentados. E Jesus no meio. Não estava só ouvindo, eles tinham, aquelas pessoas tinham um relacionamento com Ele. De verdade, porque foi Ele que falou. Olha, veja no verso 34. Então, olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, preste atenção, disse: aqui estão, plural, estão minha mãe e meus irmãos. Porque aqueles que fazem a vontade de Deus, se referiu ao Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ah, se eles tivessem chegado e falado: mas o senhor está de brincadeira com a gente? Eu sou seu irmão, eu sou Tiago, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou seu irmão. E Maria chegasse: ô filho, eu não sou sua mãe não. A Bíblia não diz que aconteceu isso, mas quem sabe se aconteceu e não foi registrado. Aí Jesus falou assim: olha, eu quero dizer para vocês que mãe, irmãos, família minha são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Porque o Pai só considera como família aqueles que são obedientes, aqueles que têm relacionamento. E é impossível manter um relacionamento com Deus em desobediência. Quem não obedece a palavra não pode manter relacionamento com Deus. É impossível. Porque a desobediência, o mau relacionamento por causa da desobediência, gera conflitos familiares, gera decepções, gera isolamento, gera todas essas coisas ruins. E o Pai sendo Deus, nosso Pai Celeste sendo Deus, jamais Ele vai ter ou manter um relacionamento desse tipo com os filhos espirituais. Ou seja, aquele filho lá na terra, eu sou Deus Pai, mas ele não me obedece, ele não me ama de verdade, ele não guarda a minha palavra. Então Deus não vai ter um relacionamento íntimo com ele, porque essa intimidade é para aqueles que são obedientes, sujeitos, dependentes, afetivos ao Pai, que mantém um afeto, que mantém o relacionamento, a união, a comunhão, se achegam, está junto, ouve, obedece, se sujeitam, se submetem. Esses assim são filhos. Agora, o crente que não obedece a palavra não pode ser família. Eu quero deixar bem claro, enfatizar aqui para os que estão ouvindo na internet: se porventura alguém que está nos ouvindo é um crente, você pode ter 50 anos de crente, mas se você não obedece a palavra, se você não tem uma obediência, quer ver? Se você está numa determinada igreja ou denominação, mas você não concorda com o teu pastor, você não se dá com o teu irmão,
Você não tem comunhão com alguns da igreja. Você não bica muito bem o fulano de tal. Você faz cara feia quando senta perto, ou quando ela ou ele senta perto de você. Quando você sente que alguém olhou para você de um jeito assim diferente e acha que já está rindo de você, zombando, e você faz cara feia. Você não tem prazer em cumprimentar o teu irmão, saudar com a paz do Senhor. Se vê ele na rua, se esquiva. Eu quero dizer para você que se você estiver nessa situação, você não é filho de Deus e não faz parte da família. Porque quem faz parte da família mantém comunhão, união, afeto, carinho, relacionamento. E quem não mantém isso não pode ser família. Eu não vou naquela igreja mais não, porque eu não gosto da irmã fulano. Você não é família. Não pode ser família. Família vive em união. E para fazer a vontade de Deus tem que viver em comunhão com os irmãos. O que é comunhão? O que é comunhão? Vivendo as mesmas coisas de Deus, em Deus, por Deus e para Deus. Todos vivendo a mesma coisa. Vivendo o que a mesma coisa? Congregando, se abraçando, se perdoando, se orientando, se desculpando, amando, ajudando, intercedendo, aconselhando. Tudo isso é envolvimento. Tudo isso desenvolve-se no corpo familiar da igreja. A família de Deus desenvolve isso. Agora, já pensou? Eu estou aqui, por exemplo. Tira um pouquinho essa Bíblia, por favor. Eu digo assim, eu sou família de Deus. Eu sou. Tá. Sou família de Deus. Não suporto olhar para esse irmão. Corte. Gosto dele. Estou aqui tudo, mas não gosto dele. Exemplo só. Eu sou família. Eu estou em comunhão, eu estou em convivência, eu estou em como que se diz? Que tipo de relacionamento é esse? Fraternal é esse? Não tem laço familiar, não tem amizade. Então quem vive assim não pode ser família, não é considerado como família. E quem não for, escute essa verdade, quem não for família de Deus de verdade, não tem céu para ele. Sabe por quê? Porque o céu é lugar de amor. O céu é lugar de união. O céu é lugar de confraternização. O céu é lugar de comunhão. O céu é lugar de convívio espiritual, amoroso, cheio de paz, tranquilidade, afeto, carinho e tudo mais, e felicidade entre famílias. E quem não viver aqui em um bom relacionamento com teu irmão, esquece o céu. Não tem, porque lá não vai entrar ninguém que traz conflito familiar. Lá não vai chegar nenhum crente que diz assim, eu estou aqui, estou te vendo aí, aqui no céu, né? Você veio também, né? Mas só que fica longe de mim, hein? Lá na terra a gente não bicava muito, agora a gente, primeiro que já não sobe lá, não vai subir. Se tiver alguém, eu quero frisar bem isso aqui. Eu quero frisar bem isso aqui, porque isso aqui é um ensino aos que nos ouvem, principalmente aqui e também pela internet. Quero frisar bem isso aqui. Se não tiver comunhão com teu irmão, Jesus disse que você não pertence à família dele. Porque o fato de obedecer a palavra de Deus não significa, não se restringe apenas em cumprir as tarefas eclesiásticas. Não se restringe apenas em estar envolvido nas atividades da igreja. Isso não é relacionamento, isso é obrigação. Isso é responsabilidade. Estar ativo nas coisas da igreja, do ministério, é responsabilidade e obrigação. Agora, envolvimento, relacionamento familiar espiritual. Não estou falando de relacionamento familiar físico, não, de pai, mãe, filho. Estou falando de família espiritual, igreja. A igreja é uma família. É uma comunidade cristã. Gerada por quem? Por Deus. Pela pessoa do Espírito através da... Então se alguém não obedece a palavra, não tem comunhão com teu irmão, você não, repito, você não é família. Você não é. Se eu não obedeço a palavra e o meu relacionamento com algum irmão não é legal, pode ser
com uma pessoa só, vamos supor, tem 500 pessoas na igreja. 500 pessoas na igreja. Eu me dou com 499. Me dou com todas elas, 499. Só que um irmão, apenas um, eu não me dou bem com ele. É um exemplo. Eu não me dou bem com aquele irmão. 499 eu abraço e tal, isso. Mas um só, eu no meu coração digo assim, não gosto de ficar perto dele. Cumprimento só porque tem que cumprimentar, mas não gosto dele. Não me dou com ele. Não me sinto bem perto dele. Você pode dar bem com 499, mas por causa desse único. Para Deus. Se eu agir assim, eu não pertenço à família de Deus. Sim, exato. Então o que eu quero trazer com essa mensagem? Porque hoje em dia, o irmão Nilton pregou esse dia também, a pastora também. O que eu quero trazer aqui é que muita gente, algumas igrejas estão enganadas. Porque a gente ouviu um testemunho aí dizendo que a irmã ia no culto para reparar a roupa da outra, criticando a sandália, o sapato do outro, o jeito que o outro pregava. Nossa, essa mensagem não é misericórdia. Você viu aquela irmã? Você viu aquele irmão? Não, misericórdia. Você viu a saia dela? Meu Deus. É o calçado, você viu aquele pastor? Misericórdia. Esse tipo de atitudes não gera bom relacionamento, pelo contrário, gera inimizade, cria inimizade. E tem muita gente enganada por aí. A igreja abarrotadas, que nem o presbítero falou esse dia. Muita gente em igrejas abarrotadas, lotadas, que não cabe nem gente, tem que pôr a cadeira para fora. Mas aí fica a pergunta, será que todos estão em comunhão? Será que está todos em comum acordo? Vivendo a palavra em união, será que está? Eu já ouvi irmão falando assim, não é daqui não, de outro lugar. Eu não vou com a cara de fulana. Não vou com a cara. Eu não sou obrigado a gostar, não gosto, acabou. Eu ouvi isso, não gosto e acabou, não sou obrigado a gostar. Tá, então peraí. Aí eu gostaria de perguntar para essa pessoa, qual é o céu que está te esperando? Que tipo de céu, você que nos ouve pela internet, que tipo de céu que você acha que está reservado para você, que magoa o teu irmão aqui na terra, que entristece e aborrece o teu irmão? Que João escreveu, aquele que aborrece o teu irmão, até agora está em trevas. E o que é aborrecer, irmão? É dar um tapa nele apenas? É dar um bicudo na canela dele? É dar um empurrão nele, machucar ele? É dar uma paulada na cabeça dele? Não é só isso não. Aborrecer o irmão, sabe o que significa? Basta só isso aqui, ó. Cumprimenta aí, vai aqui, vai. Levante aí. Me dá a mão. Isso já é aborrecer. Isso é aborrecer. Levanta para me dar um abraço, como quisesse me cumprimentar com um abraço. Tudo bem? E eu saio de fininha, esquivo dele. Isso, sabe o que significa isso? Acepção, rejeição. Quem faz isso não herdará o reino. Eu quero ser bem franco aqui, para todos que nos ouvem, pelo amor de Deus. Quem faz isso não tem céu. Não existe céu para quem faz isso com teu irmão. Não tem. Jesus é bem categórico. A minha mãe e meus irmãos, só isso aqui, ó. Aqui, ó. Esses aqui são. Não é que Jesus está desprezando os irmãos dele e Maria. Não, é que Jesus quis dar uma lição que a família espiritual é diferente. A família espiritual tem que ter convivência de verdade. Não é eu dar um tapinha, abraçar o presbítero Nildo hoje aqui, abraçar ele aqui, cumprimentar com o Pai do Senhor, dar uns tapinhas na costa dele, um tapinha, e Deus abençoe, e lá fora tacar a língua nele. Ou vice-versa, né? A irmã Cláudia? Não, a irmã Cláudia é chata. Chato Cláudia.
Sabe o que Jesus, uma certa feita, falou? Aquele que chamar o teu irmão de louco será réu do fogo. Quem que falou isso? Foi Jesus que falou isso? Você sabia que isso é um pecado? Você é um louco, você é louco, você é louco. Você é um louco, Deus me livre. É, a coisa é mais estreita que a gente pensa. Não pode não. Deixa eu alertar vocês, nós estamos vivendo um tempo, para terminar já, nós estamos vivendo um tempo, infelizmente um tempo, que as pessoas os crentes, eu vou falar os crentes em geral, a maioria, sem medo de errar, não se estão se dando mais. Esse dia eu ouvi uma pessoa dizendo para mim, falando, pastor, eu não entendo que tipo de céu que a pessoa acha que vai entrar. Saiu do, não vou citar o nome, saiu do ministério, foi para outro ministério com raiva da irmã fulana, bicudo, não conversa, não liga mais, não manda mais mensagem, não quer nem ver a pessoa, nem pintar de ouro, e está congregando e louvando, cantando hinos, em outro ministério, outra igreja. Vai para o céu da onde? Vai para o céu da onde? Só se for no céu da boca de uma onça. E esquece o céu. Se você tem qualquer coisa que aborrece o teu irmão, e tem às vezes a gente aborrece o irmão sem perceber. A gente aborrece alguém sem perceber. Às vezes nem por querer, mas acaba aborrecendo. Então se percebeu que aborreceu, pede perdão. Tem muitos crentes hoje aí batendo no peito, vomitando fogo, não sei que tipo de fogo, mas achando que está vomitando poder, unção e fogo, e pulando, sapateando e tal. E dizendo, eu sou filho de Deus, eu sou família de Deus, eu vou para o céu é meu, o céu está garantido para mim. Mas não tem comunhão. Não tem comunhão. Eu não gosto ninguém é obrigado a congregar numa determinada igreja, se não quiser, se não se sentir bem ali. Mas pelo menos tenha comunhão com aquela igreja. Ó pastor, eu não vou congregar com o senhor não, mas eu amo em Cristo. Eu tenho comunhão, não tenho nada, não tenho ressentimento, mágoa de nada. Eu oro para que Deus abençoe teu ministério, a igreja, os irmãos. Mas Deus me tocou porque eu congregasse aqui. Amém. Sem problema nenhum. Que congrega onde quem quiser congregar, congrega onde se sentir melhor. Mas desde que esteja em comunhão para pertencer à família de Deus, a fim de não ser reprovado, achando que vai morar no céu com os salvos e não vai. Quantos são aqueles que saem pisando alto? Ah, não aceito. Esse tipo de mensagem, de ensino. Não concordo com aquele ministério, e sai pulando alto. Rebeldes. Não se submete à doutrina bíblica, aos ensinos sagrados. Não se submete à disciplina quando erra. Não tem um pingo mínimo de humildade para reconhecer o erro que errou e se submeter ao conserto para ser salvo e aprovado depois por Deus. Não se submete, prefere sair pulando alto e ainda caluniando, criticando, esparramando calúnias, do que se acertar, do que se humilhar, porque a Bíblia ensina que aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exalta, mas aquele que a si mesmo se exaltar, Deus abate. Então mais vale a pessoa passar um pouquinho de vergonha, se humilhar e ser salvo, do que bater no peito, achar que está tudo certo para ele e ser condenado e ir para o inferno depois, queimar lá no lago de fogo, porque não teve o mínimo de capacidade e humildade para se humilhar e reconhecer o erro e se submeter à disciplina. Vai morar com Satanás porque não foi humilde para reconhecer o erro que errou. Esses tais nunca será família. De Deus não. De Deus jamais. O que eu estou falando aqui não é desabafando não, é Bíblia, é falar aqui ó. Bíblia, palavra, Cristo. Mas pastor, não pode falar de inferno não. Quem é que disse? Quem que disse que não pode, se Jesus foi o que mais pregou, né? Jesus foi o que mais pregou sobre o inferno. Ele foi o maior pregador. E João, nas suas revelações em Apocalipse, Deus mostrou para ele o lago de fogo e disse assim: aqueles que não estiverem com seu nome, escute isso para quem ainda é novo convertido, ou ainda não aceitou Jesus, ou melhor, ou ainda não se converteu a Cristo.
Aquele que não estiver com seu nome escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Agora, num cartório tem o registro de toda a família. Quando se constitui uma família, fica lá no cartório registrado o nome do pai, da mãe e dos filhos, certo? O céu é a mesma coisa. Se você não pertencer à família de Deus, o seu nome não estará no livro da vida. O seu nome não vai constar lá. Esse pertence à família. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, seu nome está aqui. O seu nome não está. É claro, não pertenceu à família de Deus, aqui na terra. Então a coisa é muito séria. As pessoas acham que ser crente, ser família de Deus, simplesmente fazer parte do ministério e não perder culto, e fazer todas as atividades junto com a igreja, e tal, e canta, e pula, e salta. Isso não quer dizer que é família. Família é aqueles que obedecem à palavra, vivem em comunhão com os irmãos, obedecem à palavra, vive a palavra e tem amor uns com os outros. Isso é família. Agora, você que nos ouve, se você faz cara torta, faz cara feia, faz bico, critica, sai criticando, fala mal do pastor, fala mal da irmã, fala mal do irmão, não gosta de fulano, não gosta de ciclano. Ei, o que você está pensando? Está pensando que Jesus vai vir te arrebatar para morar no céu com ele? Não vai não, você não é família. Família é aqueles que obedecem a Bíblia. Ou eu estou errado? Se eu estiver pregando errado, eu vou me arrepender aqui, pedir perdão e voltar atrás. Mas acho que não, né? Eu estou pregando nervoso não, calmíssimo, tranquilo. Só quero deixar essa mensagem bem clara. Família de Deus, está na hora de se unir. Estender a mão. Se preocupar com o problema do teu irmão, sim. Orar por ele, interceder por ele. Senhor, abençoa a irmã fulana. Oh Senhor, esse problema da tua serva, do teu servo, do irmão fulano. Oh meu Deus, está me preocupando. Jesus, tem misericórdia dele, abençoa ele. Isso é relacionamento. Perdoar, abraçar, cumprimentar, confraternizar, dialogar, aconselhar, estar junto, desejo de congregar. Ah, hoje tem culto hoje, oh glória, vou ver a irmã fulana, oh glória. Hoje eu vou chegar lá, vou dar um abraço na irmã fulana. Vou chegar lá, vou dar um abraço no presbítero. Oh glória, oh meu irmão, tá tudo bem aí? A pastora vai estar lá no som, não vejo a hora de chegar lá, dar um abraço nela. Agora tem pessoas que tem culto hoje, tem. Ixi. Tem culto hoje, né? Acho que eu não vou não, bem. Você vai, eu não vou não hoje, não. Eita, nós, como diz a irmã Clarinda, que família é essa? Que tipo de família nós estamos presenciando nos dias de hoje? Cadê a família de Jesus que diz que vai morar com ele no céu com o Pai? Cadê? Estão se apartando. Parece que não existe mais comunhão, para encerrar. Parece que não tem mais comunhão, o povo está fugindo. É uma contenda, é desavença. É fuxico, é fofoca. É disse-me disse. Fulano que não gosta de ciclano. Ciclano que não gosta de Bertano. É porque o pastor não sei o quê. É porque a esposa do pastor não sei o quê. É porque a irmã fulano. É porque o diácono presbítero. É porque... Parece que está fugindo. Parece não. As características de ovelha está, fugindo dos crentes. As qualidades, as afeições de ovelhas estão sumindo. É ou nunca foi ovelha? Está no tempo mais disso não, uai. Como diz mineiro, está não? Está no tempo de se unir. Está no tempo de gostar. A irmã pode ter a cara mais feia do mundo, você tem que amar ela. O irmão pode ter a cara feia que parece que está chupando limão com vinagre, mas você tem que amar ele. Você tem que se aproximar dele. Tem que estender a mão para ele. Tem que abraçar ele. Ô meu irmão, vamos junto nessa caminhada. Vamos em frente que Jesus está para voltar. E nós vamos com ele e tal. E nós somos família. E conte comigo. E estou aqui para te ajudar. Conte com as minhas orações. E acabou. A irmã pode ser da cor daquela caixa. Não importa. Ame. Pode ser branco, preto, galego, zóio azul, zóio preto, zóio amarelo, zóio azul, não importa, zóio verde. Ame. Se relacione. Porque a tendência do ser humano é sempre aquilo que é conveniente a ele. É querer sempre as coisas fáceis e bonitas.
e é parente. É a tendência do ser humano, mas o cristão tem que se moldar e fazer com que a sua vida seja diferente. Ah, aquela irmã de cor lá, aquela irmã de cor. A irmã é de cor, né? Irmã de cor. Abrace a irmã de cor. Ah, mas ela não usa perfume. Não interessa. Ame ela e abrace ela sem perfume mesmo. Ah, pois. Tem uns que dizem assim: vou abraçar não vou cumprimentar não. Cumprimente sim. Isso é família. E fazer a vontade de Deus para se tornar família de Jesus é como Jesus falou, é aqueles que obedecem aqui, ó. Se eu não gostar de fulano por isso ou por aquilo, eu não sou família, não estou enquadrado aqui. E tem mais, e o pior de tudo, não tem céu para mim. É a Bíblia que diz, não é eu não. Amém? Vamos de pé orar ao Senhor? Eu vou chamar aqui a irmã Ana para estar orando a Deus. Isso é um pequeno estudo rápido, um estudinho relâmpago, mas depois a gente continua, mais para frente. Eu estou dizendo isso porque a gente ouve as pessoas falar: gente do céu, cadê a comunhão das igrejas hoje em dia? Cadê, meu Deus, cadê? Não tem mais. Eu louvo a Deus que aqui tem. Aqui tem irmãs que abraçam, que perdoam, que amam, que intercedem. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs aqui. Não estou dizendo que aqui é melhor que outras igrejas, não. Pelo contrário, tem falha igual as outras também. Aqui tem falha também. Aqui tem falha como em muitas outras tem. Mas pelo menos a gente luta de unhas e dentes para a gente viver em união. Mano, pode orar. Todos os irmãos com a paz do Senhor? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vamos orar então, irmãos. Pai querido, Pai amado, oh Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Papai amado, estamos aqui na Tua casa reunidos, Senhor, para falar do Teu nome, Senhor, para falar que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é grandioso, que o Senhor salva, que o Senhor liberta. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia. O Senhor é fiel, o Senhor é justo. O Senhor veio aqui na terra, deu a tua vida por nós, Senhor, e nós somos agradecidos por isso, Senhor da glória. Abençoa, meu Deus, todos, não deixando um para trás, Pai. Abençoa, papai. Cuida, papai, livra, papai. Oh, Deus Todo-Poderoso. Papai querido, nós não temos que julgar ninguém. Quem vai julgar é o Senhor. Por isso estamos aqui, papai, na tua casa, te louvando e te agradecendo, Senhor. Eu sei, papai querido, que o Senhor já fez muita coisa na minha vida, papai. E eu sei o que o Senhor fez por mim, Pai. Por isso, papai querido, papai amado, eu agradeço a Ti. Eu agradeço a Ti, Pai, por tudo que o Senhor fez, Pai. Papai, para mim todos são bons. Papai querido, todos, não tirando um, Senhor, eu amo todos. Porque essa igreja, a Igreja Ministério Manancial, ela foi feita com amor. É amor de abraçar mesmo. Aleluia. Por isso, papai querido, nós amamos mesmo. Nós já amamos tanto que, olha, eu vou falar, nós amamos tantas pessoas e muitos não amam nós. Oh, glória. Mas Deus é maravilhoso, né? Deus é poderoso, Deus é grandioso. Por isso eu ainda continuo amando esse povo maravilhoso. Oh, glória. Senhor, entrego todo na tua mão, Senhor. Entrega a igreja aqui na tua mão, entrego os doentes na tua mão. Eu entrego, papai querido, o que eu conheço e o que eu não conheço. Entrego na tua mão em nome de Jesus, Pai. Porque Tu és maravilhoso, Pai, e a vida do Senhor está próxima. Eu creio que a vida do Senhor está próxima, Pai. E eu estou aqui, papai, esperando a Tua vinda, papai.
Espero que eu suba, papai, quando o Senhor vir, meu Deus. Obrigado, Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Meus queridos, Deus abençoe. Amanhã não tem ensaio, né? Amanhã nós temos uma visita para fazer, um casal, família. Então não vai ter ensaio amanhã. E ore por nós nessa visita amanhã, viu? É uma visita importante para um casal, uma família. São almas. Então ore por nós. A vida nossa é essa. Então a oração da igreja tem muito efeito. Que Deus abençoe a todos grandemente. Que tenham todos uma quinta-feira abençoada por Deus, protegida e guardada por Deus. E não esqueça que a qualquer momento Jesus pode voltar e arrebatar a sua igreja. Estenda vossas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a amada igreja hoje e sempre. E todos digam amém. Deus te abençoe e volte em paz para a sua casa.